eu tô aqui e sempre que eu volto aqui, eu volto quase todos os dias, porque meus filhos estão aqui ainda. Então, eles estudam aqui na Viva. Então, de alguma forma, parece que eu ainda estou aqui mesmo. Parece que eu ainda estou aqui. Muito bom. Mas é um percurso que fez muito sentido na minha vida profissional e pessoal ter ficado 16 anos aqui na Viva. Eu fui professora principalmente de laranja, azul e vermelho aqui. E ter me constituído enquanto profissional aqui me trouxe muito para esse olhar da arte e que vincula com essa ideia do cuidado com o meio ambiente, porque o olhar da arte ele também traz para o que é essencial, né? Ele traz para uma poética, ele traz para o sumo da coisa. Então, eu acho que essas coisas foram se enredando dentro de mim, muito nesse processo que eu fui vivendo aqui enquanto professora e também, mais ainda, depois que eu tive os meus filhos, porque como a Sônia começa apresentando aqui, né, eu acho que a gente tem uma urgência em se voltar para isso e quando a gente está com os nossos filhos, parece que a gente até fala ali, né? Eu tô falando da gente já eu conto porque tem a Elisa, que é uma parceira da Infância Sem Excesso, né? Mas que quem cuida da natureza cuida da infância e quem cuida da infância cuida da natureza, quem cuida do mundo cuida da infância, quem cuida da infância cuida do mundo, né? Enquanto a Sônia estava falando, eu lembrei de um texto que eu escrevi logo no começo da Infância Sem Excesso, que a gente escreveu eu escrevi na Semana do Meio Ambiente, né? E eu falava algo assim, que a gente precisa cuidar do meio ambiente, assim como a gente cuida de uma criança com uma compressa de chá de camomila, né? Que é esse pensar com afeto no que a gente precisa, com sentido, com significado e entender que são essas sementes que vão ajudar, sim, as nossas crianças a estarem nesse mundo e ajudar esse mundo a receber as crianças também, né? Então a gente precisa dessa força conjunta, né? Para fazer esse cuidado mútuo. Agora eu vou contar um pouquinho como vai ser o nosso encontro. Eu, como uma boa professora, fiz uma pauta para o nosso encontro. Eu vou contar sobre essa atenção às miudezas, que é sobre um projeto que começou aqui e que, no fim, a Infância Sem Excesso tem tudo a ver com esse projeto. Depois a gente fala dos continentes da infância, do que é inadiável, dos excessos, do que é preciso. A gente faz uma brincadeira de você troca e depois sobre o que você leva. Pensando agora na atenção às miudezas, eu e a Elisa é a minha parceira de Infância Sem Excesso, nós duas somos fundadoras da Infância Sem Excesso. Eu não sei se vocês conhecem o projeto, mas a gente chama de movimento, é um movimento. Teve um momento que a gente falou que era um movimento poético para o consumo, né, para lidar com o consumo, da educação para o consumo. A Elisa, ela mudou para Ribeirão Preto e ela toca a Infância Sem Excesso como o projeto principal profissional dela, né? Eu tô aqui em São Paulo, faço algumas outras coisas ao mesmo tempo, então eu também sou professora de educação infantil, eu também estou escrevendo, então eu também trabalho com formação de educadores, então eu estou com algumas coisas junto, mas a Infância Sem Excesso, ela está em todos os meus fazeres, inclusive na minha casa. E aí acho que é legal contar que o fato de estar em todos os meus fazeres não significa que eu seja uma pessoa que consegue tudo de jeito nenhum. Porque fica parecendo que
nossa, é uma super, né, pessoa que dá conta de todas as questões de lixo, e assim, não, gente, eu sou uma mãe que ajuda o filho a colecionar figurinha da Copa também, né? Então, o que a gente fala na Infância Sem Excesso, e que eu acho que é muito importante, muito caro, né? É da gente também fazer coisas que cabem na palma da nossa mão, né? O que a gente consegue fazer. E aí eu acho que precisa deslocar o olhar para isso, né? A gente precisa mudar um pouco a nossa ótica e trazer para a consciência coisas que parecem invisíveis ou encobertas atualmente, né? Que estão encobertas. Porque a gente vai tocando no ritmo que dá, fazendo as coisas do jeito que dá, chega muita coisa no nosso colo e no colo das crianças, né? Muitas coisas chegam e a gente vai perdendo um pouco a palma da mão, né? A gente vai perdendo um pouco o que cabe na nossa mão de fazer. E aí, de repente, às vezes algo acende ali que você fala, opa, isso eu poderia fazer de um outro jeito, né? Essa palavra eu poderia dizer de um outro jeito, a gente vai chegar um pouco nisso, né? Porque são os modelos que a gente vai dando e vai mostrando que essas coisas não são naturais, né? A Alana, o Instituto Alana tem uma frase que é muito legal, que é ninguém nasce consumista, né? Isso é uma questão da nossa sociedade, né? Então a gente acho que precisa entender que essa é uma questão que é da nossa sociedade, né? Quando eu e a Elisa a gente se aproximou mais, a gente era parceira de sala de aula, né? Nós éramos professoras juntas de um grupo de azul e a gente foi percebendo que as crianças reparavam muito em coisas pequenininhas que estavam no quintal, na sala. E a gente falou, a Elisa tem assim uma pegada muito grande nessa coisa, né, do meio ambiente mesmo, de conseguir do menos é mais e tudo. E eu tenho uma pegada mais nesse lugar da poética, da escrita, e a gente juntou as coisas para fazer um projeto, né, um tema que a gente chamou de Miudezas. Isso já faz um tempo, a gente, né, começou a falar dessa coisa das miudezas, e aí foi pensando nisso, ao mesmo tempo trabalhando com as crianças. Então, a semente do nosso projeto da Infância Sem Excesso está aqui mesmo, né? Num trabalho com as crianças de azul. A gente fez, assim, em um mural gigantesco, a gente fez uma coleção de miudezas que eles foram achando no quintal, que a gente foi, né, recolhendo e trazendo de casa, e cada coisa tinha a sua importância, assim. A gente também levou muito para o corpo deles isso, né? Eles observavam onde cada um tinha uma pinta. Eu lembro que isso foi, assim, um assunto que eles sabiam meio que eles sabiam da pinta do outro, né? Que o outro tinha uma pintinha perto do nariz. Então, assim, eu lembro que foi um projeto que ativou muito o nosso olhar enquanto adultas, inclusive, né, para o olhar que a infância traz, porque as crianças, elas estão, sim, no chão, né, elas estão voltadas para os pequenininhos, elas acham tesouros, né, no chão, que a gente fala, ai, não vamos, né, a gente está na rua atrapalhado, querendo ir logo, porque a gente está com pressa, e a criança está querendo pegar aquela folhinha que caiu, e a gente... Isso em 19, será? Ah, não. Porque a pandemia foi... Tô querendo fazer conta de quem são esses jovens. 17 ou 18, eu acho. Porque o Francisco logo chegou depois. E ele nasceu em 20. Não, ele nasceu em 18. Foi a Catarina que nasceu em 20, gente. Foi a Catarina. Foi em 17, 18. Tá certo. Bom, quem dá muita atenção às miudezas não consegue lembrar muitas datas.
Então a gente montou todo um projeto e que a gente conseguiu ver a força disso enquanto estudo mesmo, enquanto currículo, né, para um grupo de crianças. E aí a gente foi, depois disso, conversando muito o que tocava a gente nas nossas, né, maternagens, assim, o que tocava a gente enquanto pessoas nesse mundo, o que a gente queria para o mundo que os nossos filhos estavam chegando, né? E a gente construiu esse projeto que é realmente um movimento e que a gente faz algumas ações. A Elisa realmente está tocando muito mais ações agora, mas eu fico muito feliz em estar aqui porque eu vejo que é uma coisa que está dentro de mim, que está no meu dia a dia mesmo. Ontem teve festa do meu filho, depois eu conto um pouco, mas assim, é isso, as festas são um grande, né, desafio atualmente, né, as festas das crianças, e que a gente precisa ir aos pouquinhos também pensando nelas, né, e falando um com o outro. Acho que a gente está aqui em pouca gente, né, mas ao mesmo tempo é isso, né? As pessoas que estão aqui, se a gente consegue assim olhar um pouco por outra ótica e numa festa nossa passar aquilo para as famílias que estão vivendo aquilo com a gente, é de outro lugar. A gente ficou enrolando brigadeiro juntos na manhã antes, era às 10 da manhã a festa, às 8 a gente estava enrolando brigadeiro, Francisco com a mão toda melecada porque o brigadeiro estava mole, sabe? E aí os brigadeiros ficaram na forminha, todos molengas na forminha, e todo mundo amou o brigadeiro mole que melecou e assim, então é isso, acho que são essas coisas que parecem bem pequenininhas mesmo, mas que se a gente der atenção, a gente também vai transformando alguma coisa que a gente precisa, né, transformar. Os continentes da infância, eu trouxe esse nome inspirada num livro da Gabriela Romeu, que chama Continentes. A Gabriela Romeu é uma autora muito especial para essa escola também. Ela é uma super pesquisadora da infância, ela foi pelo Brasil todo pesquisar os fazeres, as brincadeiras, as experiências. Ela constrói inventariados da infância e ela traz para a poética dela. Então ela consegue realmente ver o fazer da infância, né? A gente tem uma biblioteca, que é a biblioteca do 664, que é a biblioteca que a gente nomeou, Gabriela, ela é a madrinha da biblioteca, e eu queria ler com vocês para a gente se aquecer e olhar para esse fazer da criança, como que ele é, e para essas importâncias, né? Então, Gabriela Romeu, Continentes, as ilustrações da Anita Prades, da editora Peirópolis. O canto do galo rasgou a manhã e a menina se esbaldou de rio. Seguiu as águas em seu correr, sobe e desce de vales e planícies. Percorreu terras povoadas, antenas, penas, asas, carapaças. Andou, rodopiou, escalou, atravessou a cordilheira. Mapa de ocos e tocas, escondeu nos dedos de uma mão inteira. Que eu falei da palma da mão. A criança mostra isso. Correu e cansou. Na sombra da colina soube silêncios. Em terra de cupinzeiro, ela descobriu: ninguém vive só. Cruzou florestas, fez reinado no deserto, perdeu de um vulcão. Desafiou lagoas e alagados e revelou a imagem no espelho. De conseguir se ver na natureza, né? Isso é muito lindo. Meio-dia, leste e oeste, misturou continentes.
Cavucou, intocou, temperou a terra, teimou, afiou, encontrou enigmas, acocorada, ela se aquietou. Essa imagem de cócoras, que é uma imagem muito comum da criança. Em sua escavação, carcaças de civilizações antigas. Observou de perto criaturas com gosma ou som de pedra, as grudentas e cheias de pernas, as que falam baixinho. Separou o que tem cor de sol, empilhou as coisas aparentadas de lua. Inventou outras máquinas, deu novo ofício aos achados escondidos do caminho. Um graveto remexeu o caldeirão, virou espada, ativador de trovão. A nervura das folhas apontava os atalhos. Lata colecionou. Pequenos países já não cabiam nos bolsos. No hemisfério de tudo que pula, rola e rasteja, exercitou começos. Foi ali que o coacho nasceu, saltou da boca de um sapo, verde rastro de musgo. Até que alcançou a fronteira, uma pergunta, uma ilha, outro planeta, um brejo, um penhasco, alguma saudade. Do alto desvendou o reino de beiras e precipícios. E à tarde pediu pouso ao lado das montanhas. De tanto chão, a menina já sabia muitas línguas. O canto das coisas com garras e de tudo que é íngreme. O rastejar do que solta visco, as cacundas da terra, o aviso das pegadas e a gagueira dos seres que povoam a escuridão. Sabia até os dizeres secretos, capim debaixo dos rochedos. Na boca da noite, o chão recolhe todos os seus brinquedos. Bom, aqui fala sobre tudo que uma criança precisa, né? E eu acho que se a gente for pensar profundamente sobre isso, né? Olha quanta coisa, é um continente, né? Esse universo da infância. E tudo que esse mundo oferece atualmente, né? Será que, se a gente olhar bem atentamente para o que é miúdo, para o que a criança faz, a gente não consegue realmente descartar algumas coisas, né? Fazer uma limpeza, né? E aí, eu vou trazer também um pouco do André Gravatar, que também é um autor que conversa muito com a Gabriela Romeu nesse sentido, assim, da poética e tudo. Inclusive, ele tem um livro que está ali que chama Converseiros da Natureza, que fala sobre uma criança que fala a língua da natureza, né? E eu vou ler um poema rápido só para começar, o É Inadiável, que chama Inadiável, que é o nome do livro. Minha mãe me recebe no portão azul, da casa levantada pelas mãos dela e do meu pai. Seu hábito na entrada é urgente. A horta, meu filho. Ela sempre quer me mostrar a horta. Inadiável em apontar planta por planta, não importa se chego à noite ou pela manhã, com ou sem presentes. Toda vez que entro na velha casa, me pergunto o significado da palavra inadiável. E aí, eu queria perguntar para vocês o que é inadiável para vocês com as crianças. Pode ser palavras, gente, assim, rapidinho. O que é inadiável para vocês? Acho que o abraço. Dar um abraço, né? Às vezes é meio inadiável. Presença, né? Brincar também. O quê? Brincar. Brincar.
Acolher. Uhum. E aí, gente, o que é inadiável pra gente ajuda a limpar os excessos, sabe? Porque a gente consegue localizar, né? O que tá demais e o que adia o inadiável, na verdade, né? Porque eu acho que essa quantidade de coisas que a gente vive, né? Faz adiar muitas coisas que são essenciais, importantes, né? Traz, eu falo da estética da essencialidade ali na frente, né, no começo, mas traz uma estética que tira o sentido da coisa, né? Traz uma estética do muito, do para onde eu vou, o que eu faço. Às vezes a gente fica rodando, né? E não sabe muito bem para onde ir, o que fazer, sempre tá assim, sem tempo, né? Perdendo a mão da coisa, parecendo que tá devendo coisas, né? E eu acho que, de repente, um abraço, um acolhimento, tira a gente dessa sensação de estou faltando, né? E aí, quando a gente pensa um pouco no que é inadiável e nos continentes da infância, né? A gente também pensa um pouco em construção de memória. Então, o que constrói memória na nossa vida e na vida, né, das crianças? Se a gente for resgatar um pouco a nossa infância, do que a gente lembra, né? E eu tenho certeza que tem muito a ver com vivências afetivas, com vivências do campo da sensorialidade, do que o corpo sentiu, né? Então, é o cheiro do bolo da avó que estava fazendo, né? A macarronada. Posso contar uma coisa? Lógico. Minha mãe falou uma coisa outro dia que eu achei que tem a ver com isso. Minha mãe tem 81 anos. Ela falou assim, dando um conselho pra gente. Uhum. Era uma viagem, vamos, não vamos, não sei o que. Vai, minha filha. Porque o que fica nessa vida é as viagens que a gente fez, não as contas que a gente pagou. Eu acho que tem a ver com isso. Óbvio que tem que pagar as contas, mas assim, são as lembranças que ficam muito mais do que as coisas. Uhum. E eu tenho pensado muito nisso. A minha avó faleceu há 2 anos, quase 2 anos, né? E era uma avó, assim, muito especial para mim mesmo. E o que eu lembro dela no meu dia a dia são essas coisas de momentos, assim. De repente eu tô vivendo um momento, eu tô fazendo um chá de erva cidreira, que eu colhi erva cidreira com ela embaixo do prédio que tinha lá num canteirinho, uma cidreira, e eu lembro que a gente ia colher e que cortava a mão, porque é afiado, assim, né? E que ela fazia esse chá pra mim. E aí, quando eu sinto o cheiro de cidreira, quando eu faço o chá de cidreira, é dela que eu lembro, sabe? Então, eu acho que são essas coisas que a gente tem que ir resgatando na vida com os nossos filhos. E isso, sim, é falar de baixo consumo, gente. Porque olha só como uma coisa atrapalha a outra, né? Se a sensorialidade, ela não é vivida com o artificial, né? E a gente está rodeado por um mundo muito artificial. O plástico não entrega sensorialidade pra gente, né? Tem plástico na minha casa? Tem muito plástico na minha casa, gente. Tem muito plástico na minha casa. A gente chove plástico, né, atualmente. Então, a gente brota do chão, já está no nosso corpo, né? Mas a gente precisa, assim, de alguma forma fazer com pressa, né? Então, acho que é nisso. Então, o que você lembra da gente pensando como a gente quer formar memória mesmo com os filhos, né? E aí, ainda trazendo o trabalho das miudezas, quando a gente estava fazendo com o grupo, a gente leu aquele Coisinhas à Toa. Como que chama? 10 coisinhas à toa? 10 coisinhas. Uma dúzia, 10 coisinhas, não sei. Algumas coisinhas à toa. Até tem uma coleção, eu acho, né? Que fazem você feliz.
é isso. A ideia é essa. E a gente leu com as crianças essas coisinhas à toa que fazem a gente feliz, segundo Otávio Roth e a Ruth Rocha juntos. E depois a gente teve uma conversa sobre o que faz as crianças felizes em roda. E olha o que elas trouxeram. Pão sem nada, ler livro, tomar sorvete, comer bolo, dar comida pro ursinho, viajar, falar feliz aniversário, dormir com a minha mãe, uma joaninha pousando no meu dedo, dar abraço, ir na escola, dormir com a naninha, quando o papai chega, falar feliz Dia das Mães, cantar, viajar para o espaço, nadar na garoa, nadar na piscina com chuva, quando eu estou dormindo e a mamãe acende a luz para levantar. Gente, olha que lindo isso. Bolha de sabão, chocolate, festa junina e carnaval. Bom, agora chegando no pedaço dos excessos, que é mais denso, né? Eu também queria perguntar para vocês quais excessos vocês entendem atualmente, vocês falam, ai, que saco, sabe? Tá muito, não dá mais, é muito pra mim isso, sabe? É muito pra essa criança isso. Assim, da gente elencar aqui o que tá excessivo na vida hoje, sabe? Acho que para adulto, rede social, com certeza. Rede social. E acho que para criança, tela, que acaba sendo a rede social dela ainda. Aham. Rede social, tela. Estresse. Excesso, às vezes, de atividade, muitas coisas para fazer. Correria, velocidade. De pressa, né? Excesso de pressa, de urgências, né? Se tivesse atrasado o tempo todo. Aham. Sabe o que eu sinto? Ainda é sutil, mas essa preocupação com a estética, com o visual, com não sei o quê, entrando na pauta das crianças. Acho que isso bem grande. À medida que eles crescem, aparece mais, mas assim, o quê? De uma coisa de beleza vinda do... Ou do cabelo, cada vez mais cedo. Não devia ser assunto. Coisas também. De coisas, né? Nossa, o pai da minha filha eu entro e dá uma angústia. É um campo minado, né? Eu falo, vamos. Ela é pequena ainda, assim, tem 5 anos, né? Eu falo pra ela, pra cada coisa que entra tem que sair uma, enfim. Aí ela olha pra minha cara e fala, não, vamos trabalhar isso. Aham. Mas ainda não cheguei nesse lugar. Sim. Então só vai acumulando. Me dá um pouco de angústia. Mais algum excesso? Porque são muitos. De facilidade, né? As coisas chegam, né? Isso que eu falei, os plásticos chovem, né? Você ia falar. Um excesso de querer também, assim, que meu filho, assim, querendo sempre mais, querendo que o amigo tem, querendo, assim, o não é um desafio, né? Na sociedade que a gente vive. É um grande sim, né? Por isso que o papel do adulto, que também tá difícil falar não, agora a gente precisa falar muito mais não para eles, né? Já é difícil, né, falar não nos tempos que a gente vive, né? É tudo muito ilimitado, mas atualmente mais ainda, né? Porque são muitos sims, né? E as coisas realmente chegam de um jeito muito fácil, né? Aí a gente fez uma desconstrução um pouco desses excessos que a gente sempre renova, assim, porque são muitos excessos mesmo, né? Então, nesse excesso de futuros, né? Então, assim, a criança acabou de nascer, a gente já está pensando em vestibular, sabe? Já está pensando em o que ela vai ser, né? O que você vai ser quando crescer, né? E, na verdade, a gente precisa entender o que ela é naquele momento, porque aí ela vai ser depois a partir do que ela é, né? Isso é uma construção, né? Então, esse excesso de futuros, assim, com uma criança olhando para uma paisagem, né? Um excesso de parede, eu acho que a gente vive muito dentro mesmo, né? Muito encaixotado.
e a gente precisa ter mais segurança para ir para fora, porque atualmente o risco parece que está muito mais fora do que dentro, né? A gente acha que é arriscado a criança subir e escalar uma árvore, mas tudo isso porque também tem um corpo que está muito acimentado mesmo, né? Excesso de industrializados. Acho que isso, assim, também a gente precisa batalhar muito, né? Porque chega, os industrializados estão aí, estão para constituir um outro subjetivo na gente, né? Não tem a ver só... Assim, a gente está falando de um crescimento de um corpo, de um subjetivo, de um cognitivo acostumado com o que é industrial, sabe? O excesso de plástico, né? Um excesso de informações e aí nada fica, né? Aquela coisa que a gente vai correndo de notícia em notícia e chega uma hora que você fala o que eu vi mesmo primeiro, o que eu vim fazer aqui, né? Quando a gente está no celular, por exemplo, procurando alguma coisa. Quantas vezes não acontece de você ir para o celular para procurar, para falar alguma coisa com alguém e de repente você é pego, é tomado por outras coisas e vai e não volta e não sabe mais voltar, né? E o excesso de brinquedos, alguém falou, né? E eu acho que isso é muito importante da gente entender, né? Que os excessos têm algo de vicioso. Quanto mais. E a gente vai se transformando naquilo, parece que pertencendo àqueles excessos, a gente não diferencia mais o que está excessivo do que é o essencial mesmo, né? E acho que a gente entender que o excesso vicia, a gente consegue entender que está todo mundo viciado, gente. Todo mundo viciado. Os bebês estão nascendo viciados em coisas excessivas, entendeu? O que é um enxoval atualmente, né? É um absurdo, assim, né? A gente não espera as coisas, né, acontecerem. As coisas já vão se acumulando antes, assim, né? Os anúncios de ser menino ou menina. Não é? As revelações, né? Mêsversário, e aí tudo vira um motivo para mais coisas, né, compradas principalmente, né? E se a gente for, eu vou já colocar um slide que é muito interessante, porque se a gente for pensar, quase tudo que tem sido excessivo, tem alguma relação com lucro e com consumo, né, gente? Alguém está ganhando com isso, exatamente. Então, se a gente for pensar em vício e que alguém está ganhando com isso, a gente tem sido marionete, né, nisso tudo. E a gente quer que as crianças sejam marionetes desse mundo, né? Isso. Exato. Porque, para além de tudo, o algoritmo conhece a gente, né? Então, eles oferecem exatamente o que naquela hora tem um vazio na gente, né? Porque a gente vai em busca dos nossos vazios ali, né? E é exatamente o que acontece isso em relação ao desejo da criança também. Uma criança... Tudo bem, tem muitas crianças entrando em redes sociais já e tudo, mas a gente não está falando só disso, a gente está falando de uma criança andando pela rua e sendo atacada por publicidade, né? Pela forma de ser que a gente tem atualmente, né? É isso, trocamos nossa humanidade por coisas, do Krenak. Aí a gente também entende que a gente precisa fazer um processo com as crianças de ajudá-las a perceber que tem coisas que não são naturais, que não são normais de acontecer na vida, né? Que a gente precisa mostrar para elas isso, alertar elas isso, sabe? Então, por exemplo,
canetinha destampada seca rápido, tampar é um cuidado fácil. Não é normal ter um monte de canetinha em cima da mesa estragando de um dia para o outro e a gente ter que comprar de novo. Isso acontece muito na escola, gente. As crianças estão lá desenhando e aí um mar de canetinha que seca de um dia para o outro. Você fala, gente, mas o que é isso? Isso não é normal, a gente está estragando coisa, a gente está gerando lixo, a gente precisa comprar de novo, né? A gente precisa... O que eu faço, por exemplo, como professora, né? Uma canetinha estragou, eu guardo a tampa num kit de tampas, porque aí a próxima que tiver destampada e que tiver com uma tampa perdida, a gente vai lá e coloca também, né? Então, são esses pequenos movimentos que a gente vai fazendo, a gente vai mostrando para eles, olha, tem uma tampa guardada. Por quê? Porque a gente não quer estragar uma próxima canetinha, né? Usar o que temos até o fim é conquista. Né? Gente, espremer a pasta de dente na frente deles, entendeu? E assim, não jogar fora antes de acabar de verdade, isso é um modelo, sabe? Por que a gente precisa jogar fora as coisas sem elas nem terem terminado de verdade, né? Vamos até o fim, tudo bem usar um lápis pequenininho, você vai desenhar de um outro jeito, vai te proporcionar outra coisa ali, né? Na parte de criação. Uniforme furado tem conserto e as manchas são marcas de um ano letivo bem vivido, né? Então, dá para costurar as coisas, né? A gente tinha uma coisa que a gente fazia nas mochilas, assim, então, assim, de um ano para o outro, a mochila e ganhando uma novidade, assim, como se, sabe, igual passa de faixa no judô. Então, assim, ao invés de jogar fora a mochila e comprar uma mochila nova, né, sei lá, põe um brochinho novo, faz uma costura nova, coloca... E aí a criança vai... ganhando história junto com aquilo e aquela mochila vira um objeto também de afeto, né? E não só o que ela quer ter, o personagem seguinte que ela gosta, porque vão vir muitos, né? Mas a gente pode desenvolver o afetivo para fazer durar mais com algumas coisas, né? Objetos no lugar da relação de afeto, isso é muito importante, porque senão a gente fica... E aí talvez não seja só a questão do afeto, mas seja só a questão do desejo não realizado nunca, né? Porque aí dá falta, né? Então é o próximo personagem, é o próximo desenho que eu gosto, é a próxima coisa, né? A gente... E acho que aí cada um vai localizando o que dá para fazer com as suas crianças, né? Porque são muitas coisas mesmo, a gente não dá conta de tudo, então a gente precisa ir localizando. Então, por exemplo, eu vou num restaurante com os meus filhos, né? A pessoa traz um canudo, para mim faz muito sentido falar, não precisa de canudo, eu vou tomar no copo, né? E eu acho que a gente vai mostrando para eles que tem realmente pequenas coisas que estão falando de coisas muito mais complexas, né? E que no fim eles vão, acho que, crescer estruturando essas coisas dentro deles, né? Tem briga que a gente não vai ganhar, né? Então, assim, meu filho, na festa dele, ele quis ter lembrancinha na festa dele, porque todas as festas têm lembrancinha, né? Então, assim, eu faço lembrancinha com eles, mas eu tento que essas lembrancinhas não tenham plástico, que tenham um sentido em relação realmente ao que está acontecendo. Então, ontem foi a festa de aniversário dele, a gente fez da Copa do Mundo, porque ele adora futebol e tudo. E tem uma revista que chama Qual é, que é uma revista, não sei se vocês conhecem, é bem legal, eu não sei nem se é nova e tudo, mas eu conheci agora até por causa disso. Que é uma revista para criança e adolescente, que eles fizeram uma edição especial da Copa, com várias informações, que tem a tabela dos jogos. E aí a gente deu isso de lembrancinha e todo mundo adorou, porque todo mundo estava nessa pegada, nessa mesma, né, energia de Copa. Então, assim, os adultos amaram, entendeu? E não botei dentro de saco nenhum, entendeu? As revistas ficaram expostas, entendeu? E aí, pensar no pra quê mesmo, a gente pensa nessa palavra do que é preciso, né? E aí, essa palavra que traz a ideia tanto de precisão, né? De algo acertado, assim, né? De fazer com precisão aquilo, quanto de necessidade. E quando a gente usa essa palavra atualmente,
muitas vezes ela vem relacionada à compra. Muitas vezes. Eu preciso de uma calça, sei lá. Será que a gente precisa mesmo de uma calça? Ou será que a gente está querendo comprar uma calça, deseja comprar uma calça? E tá tudo bem, entendeu? Mas a gente precisa se atentar a isso, porque não é necessidade muitas vezes, né? A compra não pode ficar num lugar de necessidade muitas vezes para a criança, né? Porque o comprar tem vindo assim, né? Nas vidas deles, né? E tá muito fácil comprar, tá virando essa coisa básica, né? E compre, eu preciso, e aquilo, e vira uma angústia isso, né? Até não conseguir. E aí vira, eu preciso, deixa eu ver se eu acho, né? Aqui, vê comigo. Então, acho que da gente ir desconstruindo também o modo com que a gente fala das coisas em relação às compras, né? E voltando para os continentes, que eu acho que traz muito isso, o que é preciso, né? Esse texto dos continentes, o Rocquinho é um grande mestre do brincar, né? E ele traz essa frase que eu acho bem especial: o corpo que brinca navega no que é preciso. Então, se a gente quer entender o que é preciso, a gente olha para o corpo brincante de uma criança, para um corpo brincando, a gente vê o que elas precisam, né? E aí eu acho que a partir daí a gente consegue entender o que a gente oferta para elas, né? Essa é uma foto de quando eu era professora, gente, do Azul. Aí eu e a Elisa, a gente foi localizando nessas brincadeiras. Assim, a gente vê as crianças brincando e parece que elas não estão fazendo nada, né, gente? E aí você vai lá, observa, fica atenta, pergunta, né? Ou só fica presente ali mesmo. E você vai entendendo que dentro de cada... A gente chamou de brincadeira miúda, essas brincadeiras que não precisam de nada para acontecer, né? Precisam de uma flor e de uma mangueira, por exemplo. Essa foi uma brincadeira que meu filho estava fazendo e eu perguntei o que ele estava fazendo e ele falou: eu estou dando água na boca de uma flor. Então, é isso, da gente ir localizando essas brincadeiras miúdas, entendendo que elas são muito diversas, elas trazem mesmo continentes, elas não precisam de muita coisa para acontecer, elas precisam de espaço, de uma disponibilidade, né? Às vezes nem de espaço precisa para acontecer, né? Mas precisa de uma disponibilidade ali da criança, do lugar, né? Precisa de pausa, muitas vezes, né? Precisa deixar acontecer. Então, a gente tem uma lista gigantesca dessas brincadeiras miúdas. Elas são muitas. Eu acho que a gente precisa realmente deixar isso acontecer. Agora, uma citação que eu acho bacana também. A educação que um menino recebe dos objetos, das coisas, da realidade física, em outras palavras, dos fenômenos materiais da sua condição social, torna-o corporalmente aquilo que será por toda a vida. O que é educada é a sua carne como forma de seu espírito, do Pier Paolo Pasolini. Então, o que a gente está... que paisagem é essa que a gente proporciona para a infância, né? Como essa infância na carne está sendo educada, essa criança, né? A relação que a criança estabelece com os brinquedos e com as brincadeiras é uma relação de ser, né? Se a gente transforma essa relação de ser numa relação de ter, é isso que essa pessoa que a gente está formando, né? Então e quando a gente fala de brincadeira, né? O brincar é o modo de ser da criança, né? Se a gente traz uma brincadeira só toda plastificada, cheia de coisa que a criança nem sabe o que fazer, ou só na tela, né? É assim que ela está se formando. Aí aqui eu trouxe uns dados de uma pesquisa que chama Infância Plastificada, do Instituto Alana, do Criança e Consumo, que são bem assustadores e são de 2011, gente.
Com certeza a gente tem agora outras pesquisas que trazem, mas assim, para assustar já dá, né? E eu acho que assim, não que a gente precise ficar imóvel em relação a isso, acho que até porque a gente está conversando aqui de muitas saídas, né? Mas é importante a gente saber, né? Atualmente, estima-se que 90% dos brinquedos produzidos em todo o mundo são derivados de plástico. Entre 2016 e 2018, foram vendidas 800 milhões de bonecas LOL Surprise no mundo, e considerando que todas fossem o modelo padrão, as embalagens da boneca poderiam dar quase 24 voltas em torno da Terra. O país terá produzido cerca de 1,38 milhão de toneladas de brinquedos de plástico no acumulado entre 2018 e 2030. Como comparação, considerando um caminhão de lixo padrão de 7 toneladas de capacidade e 10 metros de comprimento, esse montante equivale a 198 mil caminhões enfileirados de São Paulo a Salvador. Todo plástico que foi criado ainda está rodando. Exatamente. Então, aí a gente pensa, né, eu e a Elisa, a gente foi pensando, bom, então que outras formas a gente tem de existir sem ser só comprando, né? Que outras formas a gente tem de ter as coisas, porque é isso, a gente precisa ter as coisas, né? Mas sem ser nesse lugar só da compra. Então, a gente pode reciclar, a gente pode alugar, a gente pode guardar, a gente pode herdar, a gente pode criar, a gente pode emprestar, a gente pode plantar, a gente pode trocar. E é muito importante que essas coisas estejam na vida das crianças, de alguma forma, como outros padrões de conquista de coisas, né? Inclusive porque ter as coisas passando por esses movimentos é uma forma muito mais, assim, genuína no sentido de eu consegui isso, né? Você precisa de um movimento em direção àquilo do que só da compra, né? Você precisa de uma conquista mesmo, né? Você precisa conversar, você precisa se relacionar, você precisa se relacionar com a natureza, você precisa se relacionar com o outro para pedir emprestado, para trocar, né? Para dar algo que é seu para o outro. Então, acho que é muito importante a gente ter essas outras formas, né? De ter as coisas na vida das crianças. Aí a gente tem um movimento na Infância Sem Excesso que a gente chama de presentes sem embrulhos, porque a gente entende que as datas comemorativas são momentos que estão produzindo muito lixo, né? É absurdo, assim. A gente vai nas festas hoje, assim, o acúmulo de coisas só dos pacotes já é um absurdo, né? E eu, assim, tento fazer esses processos com os meus filhos. Muitas vezes a gente compra, sim, mas quando a gente compra um presente para uma outra pessoa, a gente não vai para a prateleira escolher primeiro, né? A gente vai primeiro entender o que aquela pessoa gostaria de ter. Então, a minha pergunta para os meus filhos é sempre assim: do que essa criança gosta? Do que você brinca com ela? O que vocês gostam de fazer juntas, né? E aí a gente vai entendendo o que vai ser esse presente dessa criança. Os meus filhos, a Catarina, minha filha mais nova, ela já tem falado para mim: mamãe, vamos achar um presente? Vamos buscar um presente? Assim, isso para mim foi uma super conquista, né? Ontem, como tem algumas pessoas que já conhecem a gente bem, ontem o Francisco ganhou um jogo que estava meio aberto, assim, né? E aí a Catarina falou: deve ter sido da casa dele. E é isso, gente. Qual o problema de ter uma coisa aberta e de vir da casa? A gente tem tanta coisa. Por que não dar uma coisa que é nossa pro outro, né? E os meus filhos dão muito isso, né? De, poxa, isso aqui realmente não estou mais usando. Talvez essa pessoa goste disso. E aí você vai lá, embrulha,
com alguma coisa, com um embrulho, sei lá, pode ser num tecido, pode ser um pacote de um desenho feito por eles. Quantos desenhos a gente não, pinturas, a gente vem no envelope da escola e que às vezes a gente não sabe também qual fim dá, né? Porque não dá para expor tudo, usar tudo. Pode usar o próprio desenho para embrulhar, né, o pacote. E aí aqui são 2 exemplos que a Catarina fez esse ano de presentes para amigas. O aniversário da amiga, eu falei para ela, o que vocês fazem juntas? E ela falou, mamãe, no Azul, no ano passado, a gente ficava construindo ninhos no quintal, juntas, ninhos de passarinho. Elas ficavam achando gravetos, essas coisas. Aí a gente pegou uma cestinha que tinha em casa, um passarinho que também já era meu em casa. Ela montou com uma palha que tinha vindo em algum presente, porque sempre vem, né, essas coisas. Aí ela foi montando, ela pegou plantinha do quintal, cortou as plantinhas e a gente foi comprar um chocolatinho de ovinho e colocou e montou um ninho de passarinho para amiga e escreveu. Dá para fazer esse processo sempre? Não dá para fazer esse processo sempre, mas, gente, foi muito significativo. Aí a carta que ela escreveu também foi muito significativa. E aí esse daqui era uma velinha que também a gente já tinha em casa, que ela quis dar uma vela para a amiga, com uma pedra preciosa e uma florzinha, e que depois a amiga mandou uma foto que ela... Foram 2 amigas que faziam aniversário perto que ganharam isso. Que ela tomou café da manhã com a vela acesa e com a florzinha do lado. E que a mãe falou, nossa, foi o presente que ela mais gostou de ganhar. Gente, uma vela, entendeu? Então, assim, dá pra gente desconstruir um pouco mesmo isso, né? E as crianças vão gostando e vendo sentido nisso. Ontem no aniversário... Não, ontem não. Essa semana foi aniversário de uma outra criança da turma da Catarina. E a gente levou um livro que já era deles. Era o aniversário de futebol também. E era Quem Quer Jogar com Boris, eu acho. De um porquinho, né? Um porquinho que vira goleirão. Um livro super legal, assim. E que aí a Catarina escolheu, perguntou pro irmão se podia dar, e ele topou, e a gente deu esse livro. Ela fez uma cartinha e a gente colocou num tecido. E a mãe hoje me mandou uma mensagem e falou, Tati, eu não vou poder estar com você, mas eu queria te dizer, assim, que o único presente que o Martim ganhou, que não gerou nenhum lixo, foi o que vocês deram. E esse foi bem simples, sabe, gente? É um livro com uma carta com um negócio de tecido. Foi bem rápido de resolver. Então, assim, essas coisas eu acho que a gente pode ir implantando. E como isso vai puxando outras famílias, sabe? Aí aqui é uma brincadeira do Você Troca, que a gente faz inspiradas na Eva Furnari, que tem esse livro que fala você troca um gato contente por um pato com dente? Eles amam esse livro. E aí agora a gente vai fazer juntos, né? Você troca uma fogueira artificial em época de festa junina, por uma fogueira com galhos de verdades recolhidos na natureza? Você troca bandeirinhas de plástico por bandeirinhas feitas, desenhadas pelas crianças. Essas eram mini bandeirinhas que eu fiz na escola com as crianças. Depois a gente fez um mural cheio de mini bandeirinhas. Gente, todo mundo assim pirou no mural, ficou muito legal. E as crianças, elas pediram para pôr nome atrás de cada bandeirinha. Era desse tamanho, juro. Porque elas falaram, eu quero levar para casa. Então assim, olha que legal, né? Você troca um milho na bandeja por uma espiga de milho que precisa morder com o dente, fazer musculação na boca também. Essa também é uma briga comigo na praia com as crianças, porque eles querem comer na bandejinha, né? Falo, gente, mas morder na espiga, pra que vai? Aí a minha negociação então, hoje vai ser na bandeja, amanhã vai ser na espiga. Aí a gente precisa, né, fazer essas trocas. Você troca uma brincadeira de comidinha com um monte de plástico, com uma brincadeira de comidinha com as coisas da cozinha mesmo, né? Você troca uma brincadeira de casinha dentro de uma casa de plástico por uma brincadeira numa caixa de papelão. Você troca vencer um labirinto XYZ. Que eu não sei, não, eu só procurei na internet, jogo de labirinto, e apareceram vários, gente.
por um labirinto de plantas. Esse foi um passeio que eu fiz aqui na Escola Viva com as crianças, lá no Manequim Lopes, no Ibirapuera, que tem essa vivência de labirinto na planta. Não sei se tem ainda, faz tempo já. Uma espada de plástico por uma montada com semente, né? A maquiagem, quem que falou da estética, né? É assim, as crianças gostam de se maquiar? Muito, gostam muito, né? Minha filha ama, também tem já um batonzinho ou outro ali. Tento trazer aquele de moranguinho, que é de quando eu era criança, porque aí pelo menos tem um lugar de afeto ali. É, total. Mas assim, eu falo, gente, tá bom, quer? É com lápis aquarela, porque lápis aquarela é maquiagem de criança. Sombra, blush é maquiagem de adulto, né? Então, de ajudar a diferenciar isso, e fica no lugar expressivo da arte, não fica uma criança querendo alcançar uma coisa que ela não é ainda, né? Não perde o tempo da infância fazendo isso, né? Bom, agora acho que é isso. Eu queria terminar, antes de terminar, eu queria mostrar três referências rapidonas para vocês. Essa daqui é do John Wade, que é muito legal, um autor muito legal, que é Meu Pai é uma Árvore. Não sei se vocês já viram, mas você já viu? É muito legal, é uma criança querendo brincar lá fora, e aí, brincar fora de casa, e aí ela quer passar o dia fora de casa, e ela convence o pai a passar o dia fora de casa, falando para ele que ele virou uma árvore. E aí ele vira uma árvore mesmo, e aí vem a chuva e ele não consegue sair da chuva, vem os passarinhos, ele não consegue sair. É um livro bem divertido, assim, mas que mostra nessa relação do adulto, assim, uma criança que se divertiu o dia inteiro, porque esteve fora com o pai e conseguiu o que ela quis. No universo do faz de conta, é muito legal. Esse livro aqui é um livro que traz uma complexidade, mas faz a gente pensar muito. É um autor, Felipe Ked, eu não sei se é assim que fala. É um livro-imagem, chama Prisma o livro, e ele traz aqui no começo três definições sobre prisma. Uma que é a parte geométrica, né? Essa coisa geométrica. A outra que é o ponto de vista, né? Sobre as perspectivas. E a outra que é esse prisma que faz a luz, né? Que desmembra a luz. E aí ele começa com um menino no prisma do videogame, encaixotado ali, jogando videogame no quarto. Você vê assim, uma vida bem voltada para dentro, perdida dentro do prisma, assim. E ele vai viajar, esse menino. E aí tem essa ótica do caminho, do cachorro olhando para o caminho. Vai mudando ele ainda está com um joguinho aqui na viagem que ele leva, mas aí uma hora ele sai da casa da viagem e encontra uma outra personagem, que é uma menina super da natureza, assim, que anda de bicicleta, que vai convocando ele a olhar para as coisas, para as luzes. Então tem esse pote de vagalumes, assim, é muito lindo, gente, tem que olhar inteiro depois. Aí chove, acontece um monte de coisa da natureza, as cores vão se mudando, o arco-íris vem, tem uma coisa encantada, bem linda. E ele depois no final fica com a bicicleta da menina dentro da casa dele. Já dei spoiler do final, né? E esse livro, que chama Crianças, da Maria José Ferrada, é um livro de poemas, e ela pegou, assim, ela pôs por nome de crianças. Então tem o Jaime, tem a Carmen, tem a Soledad. Bom, eu vou ler 2 rapidinho, tá bom? Carmen. No quintal de sua casa há uma macieira. Observa e anota em um caderno. Outono, folhas, inverno, ramos, primavera, folhas e brotos, verão, frutos. E ao final, assim entre parênteses, a macieira é um relógio que cresce sobre a terra.
Em lugar de dar as horas das estações, hoje é outono. E aí vai trazendo as crianças nas suas peculiaridades que tem a ver com a relação com a natureza, que tem a ver, acho que essa descoberta do ser da criança, com o que ela faz e com o modo com que ela se relaciona com a natureza e com o brincar. Aí aqui, ó, Rafael, hoje decidiu procurar 7 semelhanças entre o sol e uma laranja. Demorou 1 hora para descobri-las. E se foi caminhando com a laranja brilhando no bolso. Então, é muito lindo, gente. Assim, ler todos vale a pena. Isso, gente. Obrigada, viu? Tati, obrigada, maravilhoso. Obrigada, Flá.